Olá pessoal, bem-vindos ao canal Teologia. Eu sou a Melina Vasconcelos e hoje vamos dar continuidade sobre o assunto do vídeo anterior, que seria os sinais e como identificá-los. E como no vídeo anterior não falei de todos, essa vai ser então a parte 2. Não pretendo que esse vídeo se estenda muito, então vou falar de forma reduzida sobre cada um dos sinais que eu vou apresentar hoje. Tá bom, pessoal? E lembrando, se inscrevam, no nosso canal, curta, comente, compartilhe, leve essa informação ao máximo de pessoas possíveis, porque é através da informação e do conhecimento que a gente vai conseguir fazer uma inclusão de verdade. Habilidades já adquiridas, a perda dessas habilidades que já foram adquiridas. Tem muitos pais que podem relatar que o filho ele desenvolveu na etapa normalmente, assim, dentro do período de evolução, de cada marco do desenvolvimento, a criança se desenvolveu normalmente. E aí, o que aconteceu? De repente, sei lá, por volta dos 2 anos, vamos supor, a criança passou a perder habilidades, ela passou a perder aquele conhecimento que ela tinha, reduziu a fala, como se a criança tivesse regredido no desenvolvimento dela. Então, se o seu filho, o seu aluno, ele está desenvolvendo na etapa normalmente, tendo um bom desenvolvimento, o que é tido como normal e esperado, e aí, de repente, por algum motivo, ou você desconhece o motivo, porque ainda quando a criança apresenta um trauma, quando ela vivenciou um trauma, isso pode ser uma explicação. Agora, o caso é um caso assim, às vezes a criança não passou por trauma nenhum, e ela apresenta essa redução, nas habilidades. Então isso pode ser caracterizado do autismo, quando a criança não teve nenhum trauma vivenciado e ela apresenta essa perca das habilidades. E aí o que acontece? Fique atento a esses sinais. A criança ela pode reduzir a fala, ela pode deixar de falar, ela pode mostrar que o pensamento cognitivo dela está reduzindo a capacidade. Então isso é um sinal muito importante de ficar alerta. A seletividade alimentar. Bom, pessoal, isso tanto para a criança quanto para os adultos, ainda no adulto, dentro do espectro, isso também é uma coisa que pode se fazer presente na vida dele. O que acontece essa seletividade alimentar? Tem dificuldade em comer determinados tipos de alimento, seja pela cor, seja pela textura, seja pelo motivo que for. A criança ela pode apresentar dificuldade, vamos supor, em se alimentar de carnes, talvez o cheiro da carne não cause uma boa impressão para ela, talvez a textura da carne não cause uma boa impressão para ela, talvez a forma de que ela tenha que cortar aquela carne para se alimentar não cause uma boa impressão. Determinados fatores levam essa criança ou esse adulto a ter essa seletividade alimentar. O que isso causa? Isso causa uma deficiência nutricional, porque a gente sabe que quanto mais variado é o nosso prato, o nosso alimento, mais nutrientes a gente vai estar adquirindo. Então, no caso da criança, o que vai acontecer? Vamos supor que ela não tenha uma boa aceitação de legumes, seja porque são cozidos ou pelo corte que o legumes tenha, ou a aparência que o legumes tenha, e isso não causa uma boa impressão para a criança. E aí ela vai se recusar a comer legumes. Isso vai causar uma deficiência nutricional no corpo dela, e é a fase que ela mais precisa, para o desenvolvimento completo. Então, tem que ficar de olho. Às vezes a criança ela não gosta de determinado alimento. E determinado alimento
tá ok ela não gostar, tudo bem, ok. Agora, quando ela passa a selecionar vários alimentos, né, ou sei lá, vários tipos de texturas, por exemplo, o alimento cozido. Ela não vai aceitar a batata que é cozida, a cenoura que é cozida ou qualquer coisa cozida porque a textura do cozimento não causa uma boa impressão para ela, causa um mal-estar para ela, então ela vai se recusar. E aí, quando isso passa a ser a vários alimentos, né? E aí a criança de repente se reduz a comer somente alimentos brancos, somente alimentos vermelhos. De qualquer forma, ela está reduzindo, né, o amplo, né, a amplitude nutricional que ela poderia ter. Então tem que ficar de olho, né? A maneira como a criança se alimenta é uma coisa que precisa ser vista com atenção também, tá bom, pessoal? Não é simplesmente colocar o prato na frente da criança e obrigar ela a comer, né? Não é o caso também de você ter que forçar a criança a comer. Mas você tem que ficar de olho no que ela come por vontade própria e o que ela deixa de lado e descobrir o porquê que ela deixa de lado. Será que é só pelo gosto do alimento? Será que é a textura do alimento? Talvez aquela textura não cause bem, né, ao paladar dela. Talvez ela tenha uma hipersensibilidade à textura de determinadas coisas. Então fique atento e marque aí esse sinalzinho para ficar de olho. De repente é um sinalzinho de alerta, né? Para você recorrer ao diagnóstico do autismo. Bom, quantas vezes, né, você olha assim pro seu filho e você chama, chama, chama e ele não te escuta? Tirando o caso dos adolescentes que muitas vezes fazem isso de propósito, no caso da criança não é comum que ela deixe de atender ao chamado do próprio nome. Então, vale a pena você verificar, né? Se for o caso de uma perda auditiva, é uma coisa, mas ainda assim tem que ir atrás. Agora, se não apresenta uma perda auditiva, então talvez isso esteja de alguma forma ligado ao TEA, porque a criança que está dentro do espectro, ela muitas vezes ela vai estar desligada a essa questão de atender ao próprio nome. Muitas vezes ela não vai associar que aquele chamado tem a ver com o próprio nome dela, que ela deve atender aquele chamado. Então é uma questão a ficar atento também. A textura das roupas, pessoal, bom, isso também tem a ver com a primeira parte do vídeo, né, que a gente fala sobre a hipersensibilidade. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei agora há pouco sobre a seletividade alimentar? Que aí tem a ver muitas vezes com a textura do alimento? A roupa, quando a criança também ela se recusa ou ela entra em crise por ter que usar determinado tipo de roupa, uma meia que causa um desconforto, ou uma jaqueta que a gola pega muito no pescoço, são sinais também a ficar atento. O que que acontece? Se for o caso dessa hipersensibilidade voltada, ligada com a questão do TEA, às vezes uma coisinha de nada, aquela etiquetinha fica pegando no pescoço já é um incômodo enorme. Ah, mas a etiqueta causa incômodo para todo mundo. Sim, causa, né? Não vejo, não conheço ninguém que goste de uma etiqueta ficar raspando ali. Mas o que que acontece? A criança, ela não simplesmente vai se sentir incomodada, ela vai entrar em crise. A criança que está dentro do TEA, ela vai entrar em crise. Ou o adulto, de repente o adulto também, né, que apresenta esse sinal. E essa crise, às vezes você não vai, essa pessoa não vai saber externalizar e falar determinada coisa está me incomodando. Ah, é a etiqueta. Ah, é a gola. Eu lembro que eu não gostava de gola alta, de jeito nenhum. Eu aprendi a utilizar porque eu conseguia encontrar uma gola que não apresenta aquela costura que fica, né, encostada no pescoço. E aí foi a única vez que eu consegui usar gola alta. Depois, assim, antes disso, sempre era aquelas costuras enormes naquelas blusas com gola alta, né? E aquela costura incomodava muito. Meias, eu tenho dificuldade até hoje de utilizar meia, porque eu tenho que ter um determinado tipo de meia específico.
ou que tenha o mínimo possível de costura naquela parte que pega ali nos dedos. Porque aquela costura dos dedos ali, na meia, incomoda muito. Aí eu tenho que criar estratégias para conseguir usar a meia de forma que não me cause transtorno, não me cause uma crise. E aí o que acontece? De repente a criança ela não vai ter essa desenvoltura, dependendo do grau também ela não vai conseguir verbalizar esse desconforto. Então ela vai simplesmente externalizar isso na forma de crise. Às vezes o pai, o professor, a mãe vai achar que é birra da criança e não é. Então fiquem atentos a isso também. O sorriso social, né, pessoal? Bom, o sorriso social é uma coisa que a criança deve apresentar naturalmente no seu desenvolvimento desde bebê, né? Você pode reparar que os bebês, eles correspondem ao sorriso. A linguagem, né, deles é chorar ou sorrir, né? Então, muitas vezes ele vai chorar para determinar se ele tá com fome, se ele tá com frio, se ele tá com sono, né? Para diferentes situações. E quando não, a mãe se aproxima daquele bebê, o bebê sorri, né? É um ato ali de... Como que é a palavra? Eu esqueci a palavra, pessoal. É um movimento involuntário até, um reflexo, né? Do bebê, de sorrir, né? Então, muitas vezes a criança que apresenta o transtorno que está dentro do espectro, ela não vai apresentar esse sorriso que é chamado de sorriso social. Por exemplo, cheguei em determinado lugar e as pessoas sorriem para mim, as pessoas veem uma criança e sorriem para aquela criança. A criança, a tendência é sorrir de volta. Aquela criança que está dentro do espectro não vai fazer isso, ou vai fazer muito menos isso do que o convencional, né? Então, fique atento a esse sinal também. É um sinalzinho sutil, né? Mas que vale a pena ficar atento. Será que a sua criança, ela tá sempre... É aquela coisa, expressão padrão, né? A criança está sempre na mesma expressão. Então, verifica se a sua criança, ela faz expressões, se ela tem esse sorriso social, se ela sorri quando as pessoas sorriem para ela, ela consegue sorrir de volta, ou para ela tanto faz, ela não vai expressar esse sorriso. Eu tenho até fotos assim que eu vou colocar a minha vivência um pouquinho nesse ponto também, porque das fotos que eu via de criança, a menos que eu tivesse num contexto ali com os meus pais, onde fosse uma viagem, algo com eles, se fosse aniversário, eu não tinha esse sorriso social. No aniversário era uma coisa que me causava um certo transtorno, então eu não tinha esse sorriso social. As pessoas podiam pegar no colo, as pessoas podiam brincar, sorrir pra mim. Eu tô no meu aniversário, mas eu não sorri de volta pras pessoas. Chegava a ser aquela criança até que mal educada, né? Mas, enfim, se esse diagnóstico ficar comprovado, a gente tem uma explicação aí, né? Bom, pessoal, a expectativa desse vídeo é de que ele seja mais curto mesmo. Portanto, eu vou encerrar por aqui a apresentação dos sinais, tá? E hoje eu tô gravando meio assim de lado porque fiz uma pequena cirurgia do siso, né? Então meu rosto tá levemente inchado. Então, pra não assustar vocês aí, né? Vamos gravar meio assim de lado mesmo. Para finalizar, pedir, né, novamente que comente, dê sugestões, compartilhe o conteúdo. É importante que as informações cheguem ao máximo de pessoas possíveis, porque só assim a gente pode trabalhar a favor da inclusão. Porque não dá pra gente buscar a inclusão sem o conhecimento. O conhecimento, ele abre portas, ele quebra barreiras. Então espalhe esse conhecimento ao máximo de pessoas que você puder também.